Então, galera, aqui é o Bruno da turma do primeiro período de Direito da Faculdade de Serra Dourada, Bruno Henrique. E bem, o meu tema é sobre direito da personalidade relativos à integridade física. Primeiro a gente entende o que é direito da personalidade, porque senão a gente não entende o resto. É uma simbiose, você tem que entender um para entender o outro. Bem, direitos da personalidade são os direitos que foram integrados ao Código Civil, que eram direitos naturais, que a gente dá a qualquer pessoa pelo simples fato dela ser humana, dela ter uma personalidade, dela poder entrar em sociedade. Bem, tendo isso em vista, aí a gente vai falar sobre esses direitos que essas pessoas têm sobre a integridade física, sobre o seu corpo, ou seja, sobre os limites do seu corpo. Bem, e quando a gente fala isso, a gente vai falando sobre os direitos da personalidade, a gente fala sobre a tutela jurídica do corpo, ou seja, até onde vai os limites do nosso corpo, o que a gente pode fazer nele, e o que pode ser considerado o que a gente chama de dano estético, que é quando a gente simplesmente sofre um dano que não deveria ser feito, que não deveria ser assim, que a justiça proíbe e limita porque aquilo é para ser somente nosso corpo, relativo a ele. Bem, então a gente precisa decidir o que é o dano estético. Então, esses danos são que não necessariamente deixam sequelas permanentes, mas eles podem deixar sequelas que são relativamente bem, que firam a nossa dignidade, que firam nossa integridade física como pessoas. E, bem, agora a gente vai indo para alguns debates sobre isso. Debates que são até transversais. Eu colocar pincer ou fazer tatuagem vai ferir minha integridade física? Não. Isso simplesmente não interfere na minha integridade física. Eu posso colocar pincer, posso fazer tatuagem, isso não vai interferir tanto. O que são esses wanabes? Wanabes que tem aqui no texto falando. São pessoas que não se sentem à vontade com partes do seu corpo. Então elas simplesmente querem retirar. Então, eu posso retirar uma parte do meu corpo? Não, isso não pode, porque isso vai causar um dano permanente. Então, o Anabis não tem autorização de fazer essa retirada. Bem, vamos continuar. E aqui nesse texto, em que eu fiz a leitura, e tem uma parte que fala bem assim, sobre o transexualismo. E bem, aqui está falando transexualismo. Eu acho que esse sufixo não é mais utilizado lá fora. A Organização Mundial da Saúde ela retirou as questões de gênero, de identidade, da lista de doenças. Então, esse sufismo ismo, ele vem do sufixo de doença, que é colocado no final. Então, eu acredito que não é mais usado, é usado transexual. E eu acho que até uma coisa para da integridade, da dignidade humana, está sendo um meio de inclusão. Bem, e aqui está falando o quê? Que no Brasil, até o momento, é considerado que os transexuais eles podem fazer essa cirurgia de mudança de sexo. Por quê? Porque é como se eles tivessem uma doença psiquiátrica, isso é detectado, e na verdade eu não vou entrar nessas questões de gênero, que são bem complicadas, que a gente tem que ter muita leitura, Judith Butler e outros teóricos, e bem, não é o foco. E bem, e aí eles são considerados que eles têm um distúrbio psicológico ou psiquiátrico. E nesse distúrbio eles se identificam como com outro gênero. Então, simplesmente o médico ou psiquiatra, ele receita a mudança de sexo. E aí eles pulam a lei, simplesmente, porque eles vão poder fazer a cirurgia de mudança de sexo, nesse caso. E o STJ até falou que nem é uma mudança de sexo, assim, é uma redesignação do sexo deles. E o que a medicina fala como transgenitalização. E, bem, até tem uma citação aqui da Berenice Bento, que é uma das estudiosas mais famosas no país sobre questão de gênero. Qualquer pessoa que queira estudar isso, procure Berenice Bento, que ela é a nossa Judith Butler brasileira. Bem, limite para transplante de pessoas vivas. Eu posso doar órgãos? Pode, mas esses órgãos não são qualquer um, porque senão você vai ferir a sua integridade física. Você pode doar órgãos quando eles se regeneram, por exemplo, igual o fígado. Você pode doar órgãos que são duplos, acho que o rim, por exemplo, você pode doar um, e que você não tem uma deformidade. Bem, o ato tem que ser gratuito, lógico, você não pode estar vendendo órgãos, isso vai contra qualquer princípio que a gente estude, não há lógica nisso. O beneficiário do órgão ele tem que ser da mesma família, senão você simplesmente invalida isso. Ou você tem que ter uma autorização judicial.
a não ser por medula óssea. Aí você pode doar, à vontade. Ah, sangue, esperma, leite, eu posso doar? Pode. Isso não vai causar vai te ferir fisicamente, criatura. Não fere, simplesmente isso não vai te ferir. Eu acho que não, né? Esperma, sangue, leite materno, isso daí não vai. Óvulos, isso daí não vai te ferir dessa forma. Creio que não. Por isso que é liberado. Bem, barriga de aluguel? Pode sim. Mas você tem que ver se as partes elas têm capacidade de seguir isso. Você também tem que ver que o procedimento tem que ser gratuito. E você também tem que ver que a pessoa que está pedindo não pode gestar um filho. E a mãe e a hospedeira, as duas têm que ser do mesmo vínculo familiar. Senão você vai fazer o quê? Você vai atrás de uma autorização judicial. Porque autorização judicial para ser tudo legal. Quando a gente tem exceção da nossa integridade física. Tem exceções sim. Por exemplo, esterilização humana. A gente pode esterilizar alguém para não ter mais filhos? Pode sim. Você tendo mais de 25 anos, você pode pedir para ser esterilizado. Ah, tenho 18 anos, quero me esterilizar. Não, só se você tiver mais de 2 filhos. Aí você pode pedir a esterilização. Ah, mas eu queria... Não, o Código Civil não prevê isso. Simplesmente. Tá. A nossa integridade física se estende desde o nascimento até a nossa morte. Nosso corpo, depois de morto, a gente vai ter integridade física? Vai sim, galera. Lógico que vai. A gente vai ter o nosso direito a ser enterrado. A gente tem... Mas aí o que pode ocorrer violações desse direito depois de morto? Pode sim, caso a gente tenha um processo penal. Aí vai precisar do corpo do morto lá para fazer alguma coisa. Sim, pode. Transplante? Pode. Com a devida autorização, você pode transplantar. Então a gente pode fazer isso. Vamos ver. Sim. Outra questão bem interessante para a gente falar. Morreu um indigente. A gente pode doar os órgãos dele porque não tem família? Não. De modo algum. Não teve consentimento dele. Então, mas o que pode acontecer? O corpo dele pode ser doado para a faculdade de medicina para a galera estudar. É uma coisa que pode ser feita. Bem, outra coisa que é muito básica. Sempre em procedimentos médicos, o médico deve avisar o paciente se ele sofrer algum risco durante o processo. Tem que ser avisado. Senão, o paciente pode ter sua integridade física ferida e até morrer por irresponsabilidade. E isso tem que ser comunicado, tem que haver uma comunicação. E outro tema polêmico, que eu ia deixar para o final. Deixei para o final. Porque está no final aqui também, né? Vou deixar para o final. Testemunhas de Jeová não querem doar sangue por conta de uma... Pode ser testemunha de Jeová ou qualquer outro tipo de espiritualidade das novas que estão nascendo, porque todo dia crescem novas espiritualidades. Se vocês forem ler sobre o assunto, vocês ficam indignados com o tanto que tem. Testemunha de Jeová. Eu quero doar sangue, eu preciso de sangue. Se você for criança ou adolescente, o ECA te protege, simplesmente. O meu filho não vai doar, não pode receber sangue por conta de uma questão ética ou religiosa, por conta de uma convenção nossa, de uma religião ou de uma espiritualidade que a gente segue. Se ele for criança ou adolescente, vai receber sim, porque o ECA protege ele. O ECA basicamente fala sobre a nossa proteção integral. Agora, se você for maior e você se recusar a receber, simplesmente você está capacitado a não receber. E aí, acaba não recebendo. E morrendo, consequentemente. Isso a lei também prevê. Então, não sei se ficou bacana. Estou tentando encurtar o tempo e espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, bem, vou tentar fazer outro mais claro ainda depois para vocês. Vocês me cobrem.